A gente só pode pensar sobre violência no trabalho se for capaz de identificar a violência. Marta. No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba, y le pregunta al final ella, la mujer quería vender el gallo, ¿qué vamos a comer? Mierda, dice el protagonista, mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda. ¿Pero qué te pasa, Marta? E a violência que se verifica no trabalho não é aquela violência física, não necessariamente, ela pode acontecer, mas aí não é desse tipo de violência que eu estou falando aqui. Estou falando de uma reflexão que a gente pode fazer sobre violências sutis que ocorrem com tanta frequência no trabalho, que a gente acaba meio que sem perceber aceitando que elas ocorram como uma situação de normalidade. Violências hoje praticadas com outras pessoas no trabalho, logo poderão ser direcionadas a nós. Então, por isso, é fundamental refletir sobre esse tema e ser capaz de desenvolver um olhar crítico em relação ao trabalho. E é isso que a gente vai fazer hoje. O nosso tema é violência no trabalho. Antes que você pense, de que adianta viver contestando o sistema? Afinal, se eu não aceito as coisas como elas são, como que eu posso garantir o meu sustento, uma carreira bem-sucedida e tantos sonhos que dependem desse trabalho? Só que desenvolver um olhar crítico sobre as coisas não significa tornar-se uma pessoa ranzinza que vive reclamando de tudo, não é isso. É sim ter clareza sobre as coisas. E essa clareza é o que o filósofo Immanuel Kant define como coragem de saber. Essa coragem de saber que ajuda a gente a sair do que ele também chamava de minoridade intelectual. Para saber, a gente precisa buscar o conhecimento. E assim, é com esse conhecimento que a gente é capaz de identificar relações de poder, estados de dominação e relações de violência. Vamos entender tudo isso? O filósofo Michel Foucault nos ajuda a compreender o que é a crítica e apresenta conceitos sobre os termos que eu acabei de mencionar. O que é saber? Diz ele que é o processo pelo qual o sujeito é modificado pelo que conhece. Somente pelo conhecimento o sujeito se transforma de alguém que aceita tudo o que está dado pelo sistema para alguém que consegue fazer crítica a ele. O que são relações de poder? São jogos estratégicos que fazem com que uns determinem as condutas de outros. O que são relações de violência? Em uma relação de violência, você não pode fazer nada. Você está constrangido, constrangida, acorrentado, como nessa situação em que a gente eventualmente pensa que não adianta viver contestando, porque as coisas são como elas são. Quando você assume que as violências são parte da relação do trabalho e condição para permanecer nele, você aceita o sofrimento que decorre dessas violências. É preciso ser capaz de reconhecer as violências para que você possa estabelecer limites de segurança. Esses limites de segurança é que vão impor esses espaços nos quais você pode preservar a dignidade, a autoestima e a saúde mental no trabalho. Agora, você deve estar pensando, e se eventualmente não for possível pensar para estabelecer esses limites de segurança no trabalho?
Bom, quando não é possível impor limites de proteção à sua própria saúde, é preciso questionar até que ponto vale a pena estar neste trabalho. Será que não existem alternativas? O conhecimento sobre as relações de poder que existem no trabalho nos ajudam a refletir sobre esta relação. Não no sentido de não mais pertencer a essa relação, mas no sentido de desenvolver uma atitude crítica, que é a vontade de não ser governado, de não ser governada desse modo, por essas pessoas, a este preço. Nietzsche foi o primeiro filósofo a propor uma filosofia como atividade que serve para saber o que está acontecendo no aqui e agora. Então, o conceito de violência que a gente vai ver hoje tem raízes filosóficas e é bem definido por Marilena Chauí em sua filosofia Um Modo de Vida. Então, vamos a elas. Primeiro, a violência é tudo que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. Diz ela, é desnaturar alguém. Essa ideia tem como base o conceito de movimento para Aristóteles. Ele diz que o movimento se dá de duas formas: o movimento segundo a natureza, que é aquele que leva os elementos ao seu lugar natural, e o movimento por violência, que é aquele que afasta os elementos do seu lugar natural. Um exemplo clássico apresentado por ele é o da pedra, que se a gente soltar, volta para o chão, que é o seu lugar natural. Agora, se a gente quiser fazer com que a pedra suba, né, a gente precisa fazer um movimento que é contrário à sua natureza, e para isso a gente precisa impor uma força violenta contra ela, que é a força com a nossa mão para que a pedra suba. A pedra vai subir mais ou menos dependendo da força da sua mão, mas ela vai, em algum momento, ela vai voltar ao chão. Assim acontece com a natureza do trabalho. Se o trabalho que você executa é contra a sua natureza, você estará sob constante violência para se manter nele. Eu acho que isso ajuda, esse pensamento ajuda a refletir não somente sobre a natureza do próprio trabalho, mas também nas atividades executadas dentro desse trabalho, as tarefas, os projetos, aqueles desafios que nos são apresentados como oportunidades. Muitas vezes eles vão contra a nossa natureza, e isso determina uma forma de violência para que a gente consiga se manter e entregar essas tarefas. Segundo, todo ato de fora contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém. É coagir, constranger, torturar, brutalizar. São ações contrárias à ordem moral, jurídica ou política. Quando estamos sob esse tipo de violência, ou seja, que para a execução do trabalho a gente precisa agir contra os próprios valores morais, e não reconhecemos essa situação como violência, nós corremos o risco de nos tornarmos instrumentos de violência do sistema, instrumentos desse sistema que nos oprime. E aí a gente passa a impor o sofrimento aos outros. 3. Atos de brutalidade, abuso físico ou psíquico contra alguém, caracterizado por relações de medo, pelo terror, pela opressão, pela intimidação. Aqui entram todas as formas de assédio que podem existir no trabalho, mas também práticas sutis, como o processo de avaliação de desempenho, por exemplo, quando ele é transformado em instrumento de opressão, como a gente viu na semana passada. Então, todas as vezes em que você tentar falar e for ignorado ou ignorada, quando não lhe for dada a oportunidade de opinar pelo trabalho que executa, quando for interrompida no meio de uma fala, quando for tratado ou tratada como mero objeto para obtenção de propósitos pessoais, de lideranças ou pares, quando perceber que silenciam as suas indagações,
aquelas perguntas que parecem incomodar, quando há ambiguidade em relação ao que é esperado de você no seu trabalho, para em seguida fazer com que você se sinta insuficiente, incapaz por não ter dado conta do inominado. E, finalmente, quando você não é capaz de identificar o próprio sofrimento, por acreditar que tem culpa, por não lidar com a pressão, por não ter sido resiliente o suficiente, quando na verdade a dor que você sente decorre de um ambiente de trabalho doente, adoecido, todas as vezes em que você observar essas situações, você pode refletir sobre elas. E assim, aos poucos, você vai desenvolver a capacidade de identificar a violência existente nelas. Nesse momento, você terá compreendido o que Foucault chama de relação saber-poder, que ele define como o nexo que permite aprender o que constitui a aceitabilidade de um sistema. Seja ele um sistema de saúde mental, penalidade, a delinquência, a sexualidade, e eu acrescento aqui o sistema do trabalho. Trata-se de considerar o poder como relação indissociável com as formas de saber. Se é necessário colocar a questão do conhecimento na relação com a dominação, seria a partir da vontade de não ser governado, de não ser governada desse jeito, dessa forma, por estas pessoas, a este preço, a atitude individual e coletiva de sair da minoridade. É uma questão de atitude estabelecer aqueles limites de segurança para proteger a dignidade e a própria saúde mental. E quando não for possível, agir. Planejar para a mudança e não permanecer vulnerável e esperar pelo adoecimento mental. Lembre-se, trabalhar é preciso, sofrer não. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima semana e um abraço.